Olá, amados, aqui é a Diaconisa Eliette, passando para te convidar a ficar comigo para mais uma leitura da nossa revista da editora Betel, Dominical Adultos. Essa revista que traz por título A Família Natural segundo os valores e princípios cristãos. Estamos no nosso primeiro trimestre do ano de 2020, já estamos na lição número 3 e o tema é a comunicação no ambiente familiar. Já quero convidar você a se inscrever em nosso canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Depois aqui embaixo nós vamos deixar os links para você estar compartilhando conosco as nossas redes sociais, tá bom? Nós somos do Ministério AD Madureira, no centro de Jandira, em São Paulo. Nosso pastor José Ailson Mendes de Souza, a nossa pastora Alaides Mendes de Souza. Então, estamos aí te convidando a ficar conosco, vamos ficar juntinho, aprendendo da palavra de Deus para domingo. Já estamos preparados para a nossa escola bíblica dominical, tudo bem? Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, sua revista e vamos começar a nossa leitura. E não esqueça de anotar os versículos que te chamam a atenção, que destacam para você, para depois nós comentarmos aqui embaixo e também montar o nosso questionário, nossas questões e as nossas dúvidas. Domingo agora nós vamos estar juntos tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos começar o nosso texto áureo da nossa revista. Vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. Olha, vai estar em Provérbios, no capítulo 18 e no versículo 21. A verdade aplicada da nossa revista vai dizer: a comunicação é um dos aspectos fundamentais na construção e na manutenção do ambiente harmonioso da família. Os objetivos dessa lição, o que nós vamos aprender e o que nós vamos ensinar para você acerca da relevância da comunicação. Também vamos mostrar que a Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação e observar algumas atitudes que podem aperfeiçoar na comunicação. Muitas das vezes as nossas atitudes, nosso comportamento atrapalham a nossa comunicação. E quando comunicamos de uma forma errada, que o nosso companheiro, nosso amigo, nosso cônjuge não entende, fica uma coisa meio sem explicação. Então, assim, é legal que viemos aprender a nos comunicar corretamente e ainda mais quando se trata da palavra de Deus. Quando comunicamos com o nosso cônjuge da nossa casa, com nossos filhos, com nossos amigos, isso é maravilhoso de uma forma correta, quando fazemos de uma forma correta. Então, nessa lição, nós vamos aprender a comunicarmos da maneira correta, segundo os valores e princípios cristãos, tá bom? Texto de referência vai estar Efésios 4. Você que pode, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Efésios 4, no versículo 26, e vamos acompanhar a nossa leitura? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado dentre vós. Nada disso pertence a Deus. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Olha que maravilhoso. O próprio texto nos diz tudo. Já é uma bela lição para nossas vidas. Às vezes não conhecemos porque não lemos, mas quando temos uma leitura que nos ajuda a entender e compreender o texto, pronto, já está tudo explicado, né?
Temos algumas leituras complementares aí nas nossas revistas para vocês acompanharem todo dia uma leitura. Todo dia faça seu devocional, pega a sua Bíblia, chame a sua família, acompanhe, ore a Deus a favor da sua família, leia um texto que te traz edificação. Não fique sem ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a que nos ensina todo dia, é o pão que nos alimenta. Temos também hinos sugeridos na nossa revista para que você possa estar louvando o nome do Senhor durante o dia, durante a semana, para que possamos ter uma semana abençoada com Deus e a nossa família. Os motivos de oração. Todo final da nossa aula, nós estamos fazendo uma oração. E tem o motivo de cada oração. O motivo da oração de hoje vai ser a favor de fortalecimento dos relacionamentos familiares no Brasil. Irmãos, quantos lares estão destruídos, sem forças pelo Brasil aí? Quantos lares, a maioria, destruídos nas garras de Satanás? Porque o que ele puder destruir de lares, ele vai fazer para que a igreja fique destruída também. Mas que hoje, através dessa poderosa palavra de Deus, o seu lar possa ser restaurado, instruído e abençoado, tá bom? Vamos acompanhar comigo o esboço da lição. O que nós vamos falar? Sobre a relevância da comunicação. Também a Bíblia e a comunicação. Buscando aperfeiçoar a comunicação. Todos os 3 temas vão ser maravilhosos para você estar aprendendo sobre a comunicação dentro da sua família. Introdução. Um dos fatores que mais influencia o ambiente familiar é a comunicação. Por isso, a palavra de Deus está repleta de orientações e alertas sobre o uso dessa relevante capacidade do ser humano, concedida pelo Criador. Irmãos, a comunicação é fundamental dentro da nossa família. Isso não veio do nada, isso veio de Deus. Deus, ele foi o fundador de tudo, o criador disso. E ele entende que o homem precisa se comunicar. E ele deu essa autoridade para o homem. O homem fala. E nós devemos nos comunicar para que possamos viver bem, para que possamos estar bem com a nossa família ou com qualquer uma outra pessoa. O ponto de partida da nossa lição será: o ser humano foi feito para interagir e se comunicar. Não foi feito para ficar calado, emburrado ou se comunicar de uma forma errada, que talvez entristeça alguém ao falar usando palavras indevidas e que deixa alguém magoada, tá bom? Então, vamos lá? No ponto 1, diz assim: a relevância da comunicação. Vamos acompanhar? Em todos os nossos relacionamentos, a comunicação é aspecto fundamental. Seja para contribuir na harmonia e no bem-estar, ou produzir conflitos, desentendimentos e um ambiente de discórdias. Tal constatação também está presente no ambiente familiar. Assim, é de importância capital que a comunicação seja alvo de consideração por todos os membros da família cristã. No ponto 1, vai dizer assim: o que significa a comunicação? Uma sincera reflexão sobre qualquer tema passa necessariamente por compreendermos bem o seu significado. Quando o tema é comunicação, é muito importante atentarmos para isso, pois a tendência é reduzirmos o significado e simplesmente falar, gesticular ou escrever. Porém, ao verificarmos os vários conceitos sobre a expressão comunicação, se percebe que se trata de um exercício mais complexo. É um ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens, capacidade de trocar ou discutir ideias, dialogar, de conversar, com vista ao bom entendimento entre as pessoas. Não apenas falar, mas conversar, ouvir, entender, que é a parte mais importante. Ouvir e entender. Que nós
como discípulos de Cristo, sejamos bons comunicadores também no ambiente familiar. Irmãos, que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, somos discípulos de Deus também na hora de comunicar. Que possamos comunicar da maneira correta, que agrade a nossos filhos, aos nossos cônjuges e que, em primeiro lugar, agrade a Deus o nosso modo de falar. E onde nós vamos ter base para isso? Em Efésios 4:29. Anota aí, para domingo nós estamos lá na escola dominical aprendendo e explicando melhor sobre o tema. No subsídio do professor, eu vou ajudar você a entender um pouquinho melhor, está dizendo assim: no site portaleducação.com.br há um interessante artigo sobre a importância da comunicação. Você que gosta de pesquisar, é bom dar uma pesquisadinha para a gente poder aprender um pouquinho mais. Então, estamos aqui para incentivar você à leitura e a pesquisar um pouquinho mais sobre os nossos temas, as nossas lições de cada domingo da escola dominical. Vamos continuar? Diz assim o artigo: os elementos da comunicação. 1. Emissor. O que é o emissor? É quem gera o processo, é quem toma a iniciativa. Número 2. Receptor. O que é o receptor? É quem recebe a mensagem. Quem está ouvindo. Ele deve receber e compreender. O 3. A mensagem. O que é a mensagem que vai ser transmitida? É o pensamento ou a ideia que o emissor pretende passar para o receptor. 4. O meio. É o canal por meio do qual o emissor transmite a sua mensagem ao receptor. O 5. Reação. É o último processo da comunicação. Toda comunicação deve ter esse elemento como um dos seus objetivos para completar todo o processo. Bem explicadinho, né? Então, no 1.2 diz assim: Deus, criador e comunicador. Até Deus se comunica com nós. E ele deu toda a autoridade e todos os dias ele comunicava com Adão no Jardim do Éden. Vamos lá? A Bíblia revela que o Senhor não apenas criou um ser humano, mas o abençoou com a capacidade da comunicação. E ele próprio tomou a iniciativa de se comunicar com as suas criaturas. Olha, viu? Deus, ele se comunica com todas as criaturas. Ele não comunica só com o homem. Ele comunica com toda a natureza. Ele comunica com todos os seres viventes da terra, inclusive nós. Em Gênesis 1:28, no 2:16, no 3, do 8 ao 9, instruindo, ordenando e chamando. Olha, nesses 3 versículos vai estar explicando direitinho tudo que Deus está falando, ensinando, chamando, dando as instruções. Então é o quê? É Deus se comunicando com o homem. Mesmo após o pecado, Deus continuou a se comunicar com a humanidade, utilizando-se de diferentes meios para transmitir suas mensagens. No livro de Êxodo, no capítulo 34, no versículo 1. Em Hebreus 1, versículo 1. Relevante para o contexto familiar é o fato de o texto bíblico associar a decisão divina de providenciar a mulher para o homem com a necessidade da comunicação. Aí diz assim: não é bom que o homem esteja só. O ser humano foi feito para interagir e se comunicar. Em Gênesis 2:18. Deus cria o homem. Deus cria todos os animais. Todos têm os seus pares para se comunicar. Mas no texto diz que Adão estava só. Ele precisava de alguém para se comunicar com ele. Não apenas estar ali acompanhando, mas para uma boa comunicação. Irmãos, é muito ruim ficar sozinha sem ter ninguém para conversar. Então Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí Deus vai e faz a mulher para se comunicar e relacionar com o homem.
No subsídio do professor, dá para nos esclarecer um pouquinho. H.L. Ellison comentou sobre Gênesis 2,18, que é o versículo que eu acabei de falar agora. Você anota aí, marca aí, para você estar fazendo a leitura depois, tá? Aí diz assim: o ser humano, por ter sido feito à imagem de Deus, que é uma trindade, é por natureza um ser social. Assim, a solidão não é boa para ele. O versículo 18 faz menção dos dois sexos de forma igual, visto que o propósito criativo de Deus significou desde o início e dois sexos, masculino e feminino, no 1:27. A primeira cura para a solidão foi a criação da mulher para ser parceira do homem. O hebraico implica o encaixe em uma unidade, em que cada um ajuda o outro da mesma forma. Irmãos, Deus viu que o Adão estava tão solitário e não tinha uma pessoa para ficar ali conversando com ele. Aí Deus viu que era bom fazer a mulher, para que ele não ficasse na solidão. Solidão é não ter ninguém para conversar. Então agora ele vai ter alguém para conversar, para se comunicar com ele. No 1.3 diz assim: famílias conscientes da importância da comunicação. Considerando as diferenças presentes entre os membros de um grupo familiar, ou seja, um é mais racional e lógico, outro é mais movido pela emoção e outros têm idades e interesses diferentes, cada um com sua característica própria. Tais diferenças tornam o ambiente propício para constantes conflitos e desentendimentos. Assim, é muito importante que a família tenha plena consciência da importância da comunicação e procure se esforçar no exercício da mesma, na constante busca por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança, em Amós 3:3 e Mateus 12:25. Então, o que entendemos disso? Às vezes, dentro do nosso lar, o conflito é tanto que ninguém quer falar mais com ninguém. É tão difícil a conversa ali que estão preferindo ficar em silêncio, ou no celular, ou lendo alguma coisa. E aí acaba aquela comunicação, fica aquele silêncio dentro de casa. Isso não é bom. É bom que a família esteja sempre reunida, num bom comportamento, se comunicando um com o outro. Uma comunicação que agrada um ao outro. É tão bom quando a gente ouve coisas que nos agradam. Ou uma conversa que a gente consegue prosseguir aquele assunto. Porque às vezes tem assunto que do jeito que a gente ouve, a gente não quer nem continuar conversando. A gente prefere ficar calada. Porque tem gente que fala gritando, xingando, falando palavrão, falando de qualquer jeito, falando grosso. Então às vezes a gente prefere nem conversar. E nisso que acontece, as famílias começam a ficar em silêncio e para toda a comunicação. Não é legal. É legal um lar que se relaciona, que se conversam entre si e que a conversa seja boa e agradável. No subsídio do professor, diz assim: apesar de haver as distintas características em cada elemento que se une em matrimônio, torna-se necessário que haja no coração de ambos uma disposição em se completarem e viverem uma vida saudável. Thais Alves, a consultora em comunicação, o que ela afirma? A comunicação familiar é a mais delicada das comunicações. É onde as verdades, os medos e os amores aparecem. Os psicólogos e terapeutas de casais afirmam que a principal queixa entre os casais é a dificuldade de comunicação. Não é só ficar sem falar, é do jeito que fala. Se agrada, você quer ouvir, mas se não agrada aquela fala, você se cala. E aí a gente vê muitos casais entrando em conflitos ou de uma comunicação que acaba se estranhando muito.
e aí acaba terminando em brigas. Então é um dos principais fatores que traz conflitos dentro do lar, é a comunicação. E aí o que nós vamos aprender com isso, né? Deus nos abençoou com a capacidade de comunicar-se. Essa bênção, ela veio de Deus sobre nós. Ele nos capacitou com esse poder de comunicar. Nós temos o poder de comunicação. O homem fala. E isso é bênção de Deus. Consciente da importância da comunicação, a família precisa procurar se esforçar na busca por um ambiente onde haja acordo, harmonia e segurança. 3 coisas maravilhosas que aprendemos hoje. A relevância da comunicação. Então vamos para o ponto 2. Vamos para o ponto 2, continuando nossa leitura. A Bíblia e a comunicação. A Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. Esse tópico se propõe a apresentar alguns dos princípios que são perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar e que, se observados e praticados, muitos contribuirão para uma boa constante melhoria neste processo tão relevante para o bem-estar da família. Irmão, quem lê a Bíblia, irmãs, quem lê a Bíblia vai ver que realmente tem muitos ensinamentos de como falamos no nosso lar, de como nos comunicamos. Sem ler a Bíblia, não temos muitas instruções. Vinda de Deus é a coisa mais importante, a Bíblia. 2.1 diz assim: atentar para o momento mais adequado. Em todos os grupos sociais que participamos, inclusive familiar, é relevante atentarmos para o momento mais adequado para expressarmos uma opinião. Irmãos, falarmos na hora certa. Há momentos que falamos na hora errada e no lugar errado. E o que nos ensina a lição? Há momentos para tudo. Há momentos para falar. Há momentos que você tem que saber o que falar. Vamos continuar a leitura. Em todos os grupos sociais que participamos, inclusive familiar, eu achei interessante isso aqui. É relevante atentarmos para o momento mais adequado para expressarmos uma opinião, comentarmos sobre um determinado assunto ou levantarmos um questionamento. O pregador afirmou: tempo de estar calado e tempo de falar. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Anota aí. A palavra dita no tempo apropriado tem grande valor, sendo comparada a algo bom e a uma joia finamente trabalhada. Quando nós falamos a palavra certa, a coisa certa, no momento certo, pode ter certeza que vai ter bom proveito. Mas quando falamos na hora errada, no lugar errado e a coisa errada, vai complicar a nossa vida. Assim é importante pensar, refletir, orar e buscar a direção do Espírito Santo acerca do momento mais adequado para tratar dos diversos assuntos que fazem parte do dia a dia da família. Olha aí, com a sabedoria de Deus, buscando a presença de Deus, nós vamos entender até o momento certo de falar as coisas. E até o que vamos dizer no momento que vamos falar. Isso é muito importante. Sabe que a palavra, ela tem muito poder. Dependendo do que a gente fala, e no lugar que a gente fala, e na hora que a gente fala, a gente acaba estragando tudo. Então vamos ficar atentos. O subtítulo do professor diz assim: o pastor Jamie Camp escreveu: tanto o marido quanto a esposa devem saber escolher a melhor hora, circunstância e lugar para conversar sobre seus desentendimentos.
Se estiverem cansados depois de um longo dia de trabalho, ou então em meio a uma tarefa importante ou um divertimento, não é muito inteligente lançar uma dificuldade que necessita ser resolvida, a não ser que seja uma emergência. Portanto, é muito importante haver calma, concentração e boa vontade quando se deseja solucionar uma tensão. Às vezes tem momento que escolhemos a hora errada para falar. E às vezes estamos cansadas, nós mulheres não queremos falar. Às vezes o marido está cansado e quem quer falar é nós. E aí, dependendo da situação, não é o momento correto para falar. Então devemos escolher a hora certa, o lugar certo. Lugar de brigar, discutir assunto dentro do quarto. Entra pro quarto, fecha a porta, vai lá, discute sobre o assunto. Uma reunião familiar. Não sair gritando para os vizinhos ouvir na porta. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo. No meio das visitas, no meio das pessoas da igreja. Fala de qualquer jeito, não vê quem está do lado. Pois é. Vamos aprender muita coisa boa nessa lição, viu? 2.2 diz assim: atentar para a importância do ouvir. Ouvir. Gente, como é difícil ouvir. A gente só quer falar. A gente nunca quer parar para escutar o que o outro está falando. Que assim poderia até nos edificar. Mas a gente acha que tem o direito só de falar e não de ouvir. Então vamos atentar para a importância de ouvir? No 2.2 diz assim: o apóstolo Tiago exortou: seja pronto para ouvir. Irmãos, está dentro da Bíblia. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, está lá. Seja pronto para ouvir. No processo da comunicação familiar, é muito importante colocarmos em prática esta exortação bíblica. Não apenas entre o casal, mas também entre pais e filhos. Tal atitude que não deve ser confundida com dar, concordar ou fazer tudo o que eles pedem ou falam. Muito contribui para com que os filhos se sintam valorizados e plenamente participantes do grupo familiar, além de ajudar a formar neles um hábito de ouvir. Certo autor escreveu: ouvir é muito mais do que esperar a vez de retrucar. Boa, né? Ouvir é muito mais do que esperar a vez de retrucar, de escutar palavras. Significa receber, compreender a mensagem verbalizada. Porque quando a gente escuta, a gente ouve, para ouvir alguém, você consegue entender o que a pessoa está falando. Quando a gente não deixa ninguém falar e não escuta, e só a gente quer falar, não tem como entender o que o outro está falando. Automaticamente vira uma confusão. Aí ninguém entende ninguém. Tá? Então é sábio ouvir antes de responder. Onde é que está isso? Em Provérbios 18, no versículo 13. Anota aí e depois dá uma procurada e uma confirmada. No subtítulo do professor, vai dizer assim: Renato e Cristiane Cardoso escreveram: geralmente associa-se a comunicação com o ato de falar. Mas comunicação envolve mais do que isso. É possível que duas pessoas estejam falando durante um bom tempo, uma com a outra, sem que estejam de fato se comunicando. Comunicação implica atenção, sugere que deve haver do outro lado não apenas um ser que fala, mas também que sabe ouvir. Preste atenção nesse Provérbios. Anota aí, Provérbios 29, 20. No 2.3 diz assim: atentar para as palavras usadas. Irmãos, vamos prestar bem atenção nas palavras que a gente usa para falar, dependendo do lugar, da hora e com quem. Vamos lá? No 2.3. O cristão precisa lembrar que também dentro de casa, as palavras que pronunciam devem corresponder ao fato
de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, tem pessoas que dentro de casa, porque está dentro de casa, fala do jeito que quer. Pode usar qualquer palavra, pode gritar, pode escandalizar o evangelho, escandalizar os vizinhos. E uma vergonha na hora de falar dentro de casa. A Bíblia nos orienta como devemos falar. Devemos ter um bom comportamento ao falar. Usar palavras corretas, palavras de crente, palavras de pessoas convertidas. Às vezes dentro da igreja eu sou uma coisa, mas quando eu chego em casa, eu sou outra. Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, grito, mando, aponto o dedo, dou ordem. Isso não é legal. Isso acaba com qualquer família. Que possamos ver, que possamos ser o que somos dentro da igreja, possamos ser dentro do nosso lar. Olha a exortação, onde temos base bíblica para isso. Em Efésios 4, 25, e no 29, e no 31. Colossenses 3, no versículo 8, do 4 ao 6. Dá uma anotada e domingo nós vamos discutir esse assunto, tá bom? A arte da comunicação é um contínuo aprendizado. Toda hora a gente aprende um pouquinho. E é preciso atentar para que o fato de que as palavras podem ferir um relacionamento familiar. Olha para você ver o poder de uma palavra. Como ela tem poder de curar, como ela tem poder de destruir tudo. Uma palavra pode fazer a pessoa ficar magoada e não curar mais nunca. Então, é uma orientação de Deus em Provérbios 18, 21. Está nos ensinando como podemos falar corretamente. Mais uma vez, vemos a importância de pensar, orar e pedir o auxílio do Espírito Santo. Portanto, se o diálogo é fundamental no relacionamento familiar, as palavras que usamos no diálogo não são de menor importância. Tal atenção também precisa ser considerada na comunicação entre pais e filhos. Devemos prestar muita atenção nessa comunicação. Colossenses 3, 21. No subsídio do professor diz assim: Luciano Subirá escreveu: Nossas palavras têm o poder de curar e de ferir, mas não podemos usá-las de qualquer forma. Tá vendo? Até na hora de falar a gente tem que saber a palavra certa que vamos usar. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas e, de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Provérbios 10, 11. Da boca do justo jorra vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual. A Bíblia é um verdadeiro manual de comunicação. A nossa Bíblia. E os seus princípios são perfeitamente aplicáveis no relacionamento familiar e contribui para uma constante melhoria e bem-estar da família. Olha que bênção. Vamos para o tópico 3? Tá acabando, fica comigo até o final. Vamos terminar de ler a nossa lição. Para domingo a gente tá bem craque aí para poder entender melhor a matéria quando o professor te dá aula, tá bom? Não desista, ative o sininho, se inscreva no canal, vai deixando os comentários lá embaixo. Se quiser fazer alguma pergunta, também vamos responder você, tá bom? No 3 diz assim: buscando aperfeiçoar a comunicação. Como que nós vamos aperfeiçoar? Precisamos ir atrás, buscar, entender como é que nós vamos fazer isso dentro do nosso lar. Tendo visto os 3 princípios bíblicos aplicáveis na comunicação, é importante que a família procure observar algumas atitudes na constante busca por aperfeiçoar este processo tão complexo e relevante na vida diária de um lar. No 3.1 diz assim: falar a verdade com amor. Gente, a verdade é tudo. Quando a gente fala a verdade, tem pessoa que já entende que você está falando a verdade. Mas quando a gente fala mentira, tem pessoa também que já entende que está mentindo. E aí estraga tudo, né?
Então, um dos princípios que nós devemos aprender é falar a verdade e com amor, porque a pessoa vai entender. É fundamental que o amor também esteja envolvido no processo da comunicação, pois fará a diferença nas palavras usadas e na maneira de falar. Pois não basta falar a verdade ou expressar uma discordância. É preciso que o amor esteja presente, influenciando tal manifestação. Efésios 4:15. O casal principalmente precisa ter em mente que ao tratar de um assunto ou discordar das atitudes dos filhos, o que se pretende não é ganhar uma discussão ou vencer um debate, mas buscar manter e aperfeiçoar a harmonia da família e ajudar os filhos nas diversas fases da vida. 1 Coríntios 3, 4-7. No subsídio do professor nos diz assim: a comunicação familiar deve ser conduzida procurando sempre melhorar o relacionamento. Num texto distribuído pelo Grupo de Integração da Família Cristã, diz assim, encontramos sobre a comunicação amorosa. O que vai falar? O amor é um dos princípios, um dos principais ingredientes da comunicação. O amor é um dos principais ingredientes da comunicação. No entanto, esse amor não pode ser teórico. Atos concretos expressam o amor entre os familiares. Carinho, afeto, abraço, beijo, tempo, atenção, interesses, convivência, diálogo, doação. São exemplos vivos que testificam a comunicação amorosa. No 3.2 diz assim: não apenas palavras na comunicação. Faz a diferença na comunicação verbal, não apenas as palavras usadas, mas também a tonalidade da voz e a expressão corporal que acompanha o processo, seja quando estiver falando ou ouvindo. As expressões faciais, o olhar, os gestos, a postura têm grande impacto na comunicação. Às vezes a gente se comunica com olhares, né? Às vezes dá ordem, apontar o dedo, fazer gesto. Faz você entender o que a pessoa está querendo dizer. Quando um membro da família está ouvindo o outro, tais expressões corporais também são importantes. Afinal, ouvir não é sinônimo de passividade, mas concentração e doação. A Bíblia diz que a resposta delicada acalma. Quando nós respondemos de uma forma amorosa e calma, ali você acalma a situação. Mas tem gente que gosta de tocar fogo na lenha, né? Um fala alto, o outro fala mais alto ainda. Um gesticula, o outro aponta o dedo mais ainda. Então que possamos ter assim esse amor, essa suavidade na hora de falar, para que possamos evitar as contendas, evitar as brigas, as discórdias, né, o alvoroço. A calmaria é a melhor coisa. E aí o pastor Cláudio Duarte escreveu, né? O corpo também comunica. Olha para você ver. Por meio de gestos, de olhar e até o silêncio comunica. É possível dar atenção ao outro, desdenhar dele pela maneira como alguém usa o seu corpo. Um gesto apenas consegue revelar a alma de outra pessoa, e é verdade, viu? É extremamente desconfortável e grosseiro conversar com alguém olhando para os lados ou cumprimentar uma pessoa sem olhar em seus olhos. Gente, a comunicação facial, olha, diz tudo. Às vezes a gente chega na igreja e sauda alguém com a paz do Senhor. A pessoa olha para lá, finge que nem tá te vendo. Você não fica sem graça? Então, é mais ou menos isso. E é legal quando a gente está conversando com alguém que a pessoa está olhando para nós. Isso revela a verdade que a pessoa está falando.
Mas quando a pessoa fala olhando para os lados, no celular, não te dá muita atenção, você fica um pouco sem graça, na verdade. Já aconteceu isso comigo. E é muito chato. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente quer que a pessoa fique olhando para nós, nos dando atenção. Porque assim você está entendendo que a pessoa está entendendo o que você está falando. Isso é agradável, né? Então, que seja um exercício feito aí nas nossas vidas, tá bom? No 3.3 diz assim: é preciso investir tempo. Os desafios do presente século também envolvem o processo de comunicação dentro de uma casa. Gente, olha, vamos prestar atenção nisso, ó. Se os membros da família não têm consciência da importância da comunicação, vê o tópico 1.3 que nós acabamos de ler quase agora. São capazes de não se comunicarem entre si ao longo de um dia ou mais. Gente, tem gente que fica sem falar 2, 3 dias dentro de casa. Os irmãos, a mãe e o pai, os filhos não se comunicam mais de um dia ou 2. Gente, isso é terrível. Não dá pra ficar sem falar. Principalmente as mulheres que gostam de falar bastante ainda gostam que alguém escuta a gente falando, né? Pois é. Portanto, o princípio da prioridade também deve ser usado quando o assunto é investir tempo na comunicação na família. Tal atitude reflete prudência, sabedoria para viver nos dias maus, além de contribuir para fortalecer e aperfeiçoar os relacionamentos familiares. Temos base para isso, anota aí. Em Efésios 5, 15, 16, gente, a comunicação dentro de casa é tudo. Tudo, tudo, tudo. No subsídio do professor diz assim: Arlindo Mendes escreveu sobre a comunicação como o braço da alavanca que remove obstáculos. Para que a comunicação seja eficaz, é necessário observarmos 3 aspectos. Olha aí, vamos lá. 1. Eliminar a soberba. Consciência de que cada membro da família precisa do outro. Gente, a gente fica sem falar com aquele orgulho, principalmente quando a gente briga, né? Eu não quero falar com você e fica 2 dias sem falar. E às vezes a gente tá precisando da pessoa, mas por orgulho a gente não vai lá falar com ele ou pedir desculpa. E ali a gente fica remoendo. E às vezes a gente fica até necessitado que alguém que sabe fazer o que você quer, você não tem coragem de pedir porque não quer falar, não quer se humilhar, a soberba, o orgulho, precisando de alguém, mas não vai lá pedir para falar. Olha, já aconteceu isso, né? Doar tempo. A conversação desfaz a tensão, desde que frequentemente seja usada. Gente, a gente fica tensa, não quer falar com ninguém, brava, se fecha. E quanto mais a gente fala, a gente relaxa, a gente tira aquela tensão de dentro de nós. É bom falar, muito bom. É estabelecer prioridades. Também não vamos ficar falando qualquer coisa à torta e à direita, né? Vamos falar primeiro o que tem necessidade, o que tem prioridade. Porque tem gente que começa a contar umas histórias e não acaba mais. Aí você fala, meu Deus, tô afim de ouvir isso, né? Então vamos estabelecer coisas prioritárias, vamos falar coisas que tem necessidade, coisa que vai edificar, coisa boa, e não ficar falando abobrinha por aí, como diz o povo, enchendo linguiça, né? Então o que nós aprendemos, gente? Terminamos a lição 3, hein? Você ficou conosco até agora, parabéns, viu? Vamos lá. Aprendemos que aperfeiçoar a comunicação no ambiente familiar é falar a verdade com amor. E é saber que a tonalidade de voz e a expressão corporal acompanham o processo de interação e entender que é preciso investir tempo. Olha aí, gente. Com amor, com tempo, a gente vai conseguindo colocar as coisas no lugar. Não deixando de falar com quem a gente ama, com quem a gente gosta, relacionar com a nossa família. Isso é maravilhoso. Aprendemos tudo isso hoje, hein? Lemos a revista e vamos agora para a conclusão. A comunicação no ambiente familiar não possui uma única fórmula. Não possui, gente. A gente precisa exercitar várias coisas, praticar, né? Pois cada família é uma realidade. E cada casa tem um estilo de vida. Então, é diferente na minha, na sua, na dele, né?
Então, com a graça de Deus e a ação do Espírito Santo, deve demonstrar a vontade, interesse, o esforço e amor no exercício tão importante, aspecto para uma família saudável. Gente, maravilhoso, né? Aí na sua revista vai ter uma dica de conteúdo auxiliar, uma dica de livro para você estar lendo, você que gosta de leitura, você que não gosta, vamos começar a ler, porque ler faz bem, tá? Então, o livro que nos indica aqui a nossa revista é O Poder da Palavra dos Pais, com Elizabeth Pimentel, da editora Betel 2018. Você pode estar adquirindo esse livro na editora Betel, tá? Então, gente, foi um prazer estar com você até aqui. Eu te convido para semana que vem estarmos aí novamente na lição 4, tá bom? Então, não perca a nossa leitura. Por quê? Às vezes não dá tempo a gente sentar, pegar a revista e ler. Então nos acompanhe aqui no nosso canal, dá um like, ative o sininho, se inscreva e vamos aí compartilhar o nosso vídeo com as nossas amigas. Às vezes é ruim ficar lendo. Tem gente que não tem o hábito, né? Mas é legal ler. Você que não tem o hábito, liga o seu YouTube aí, entra no nosso canal da Elie Matos e vamos comigo acompanhar a leitura. Eu vou lendo para você, você vai ouvindo enquanto você faz as suas coisas, tá bom? Bom, enfim, chegou o momento da nossa oração. Como prometemos no começo do vídeo, vamos orar hoje em favor das famílias, tá bom? O nosso tema tá aí na nossa revista, ó, né? O motivo da oração, tá? Então, qual é o motivo? Pelo fortalecimento dos relacionamentos familiares, para que esses laços sejam mais fortes, para que Deus venha fortalecer aí o relacionamento da sua família, da minha família, da nossa igreja, tá bom? Vamos orar comigo então, para Deus fortalecer o nosso relacionamento? Ore comigo. Pai amado, na tua presença nos colocamos aqui, reunimos para fazer essa leitura, esse estudo dessa lição. E vemos, Senhor, que nessa lição teve muita coisa boa, muitos exercícios que devemos começar a praticar a partir de agora, para que os laços do relacionamento sejam mais fortes, para que o Senhor possa abençoar cada família. Apresentamos agora, Senhor, as famílias que estão em discordâncias, muitos lares, Senhor, que não tem mais compreensão. Oh, Deus, é dificuldade, Senhor. É a discordância, Senhor. É o conflito familiar, Pai. E muitos começam, Senhor, a não entender mais nenhum, pelo modo de falar, palavras que são faladas que magoam. Muitos preferem o silêncio e acabam entrando na solidão. Muitos não querem nem companheiros mais, Senhor, porque não dá certo. Mas Deus, que agora, Senhor, o Senhor possa enviar o teu anjo e que apresentamos, Senhor, cada família, onde essa oração possa chegar nesse Brasil, que o Senhor possa abençoar essas famílias que estão em conflitos, colocando toda a barreira por terra e abençoando, fortalecendo os laços familiares, em nome de Jesus, amém. Olha, eu quero te encontrar domingo na minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na sede, no centro de Jandira. O meu pastor, presidente, pastor José Aelso Mendes de Souza, minha pastora Alaides Mendes de Souza. Estamos lá esperando você para a nossa escola dominical, domingo, 8 horas da manhã. Não perca a nossa lição 3 no domingo agora, tá bom? Posso te esperar? E você que não puder, continue aí acompanhando as nossas aulas, tá bom? Um forte abraço, um beijo, que Deus abençoe você, a sua família e que os laços possam ser mais fortes, tá bom? Tchau, um abraço, fique com Deus.